Nós estamos trabalhando, começamos no domingo passado uma série de mensagens que fala sobre milagres, aliança de milagres. E hoje nós vamos ver um pai que precisa de um milagre. Então, o foco dessa série é nós não esquecermos que Jesus faz milagres ainda hoje e que nós podemos alcançar milagres na nossa vida buscando a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, como esse Pai que nós vamos ver hoje. O texto está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Agora verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Nós vemos aqui algumas marcas. Hoje eu quero falar sobre um pai intercessor. E nós podemos ver aqui algumas marcas de um pai que é intercessor. Jairo, agora ele precisa ter um encontro com Jesus. A primeira marca de um pai que intercede pela sua família, pelos seus filhos, é que ele toma uma decisão. Eu preciso levar Jesus na minha casa. Jairo era um homem religioso, ele era líder da sinagoga e, na verdade, também ele era juiz. Ele julgava as questões do povo. Era um homem muito respeitado e muito religioso. Mas nós precisamos entender que quando a doença chega, quando o impossível chega dentro da nossa casa, sobre a nossa família, e quando Jairo se depara com a sua filha morrendo, ele percebe e entende que nem a religião, nem os rituais, ou as liturgias, nem mesmo a ciência, pode dar resposta para esse problema que ele está vivendo. Primeira coisa que temos que entender: religião não vai resolver o problema de Jairo. Se resolvesse, ele não teria ido buscar Jesus. Você entende isso? Não seja somente uma pessoa religiosa. A religiosidade não significa intimidade. Agora Jairo precisa levar Jesus para dentro de casa.
Jesus é muito mais que religião, liturgia e ritual. Jesus é uma pessoa. Jesus é Deus. E Jairo entendeu: eu preciso levar Jesus para dentro da minha casa. A correria desse mundo tem impedido muitos pais de levarem Jesus para dentro da sua casa. Às vezes até transferem essas responsabilidades para suas mulheres, mas a Bíblia ensina que a função sacerdotal é do homem. É o homem que tem que fazer como Jairo, é o pai que vai atrás de Jesus e traz Jesus para dentro de casa e busca Jesus porque precisa dele. Existem coisas, amados irmãos, que o dinheiro, os títulos e as posses e as influências não poderão resolver. Precisa ser Jesus. Não espere a hora negra chegar, não espere um momento de dor, não espere que um problema que é um impossível chegue na sua vida para que você traga Jesus para dentro de casa. Homem, você precisa se levantar como um sacerdote de Deus e buscar a Cristo. E um homem cheio de Espírito Santo, ele olha pela esposa, ele ora pelos filhos, ele abraça, ele fala que ama, ele beija, ele declara a palavra de Deus dentro da sua casa. Jairo está agora aprendendo a distância da religião para a intimidade. Há uma distância a ser percorrida entre a religião e a intimidade. Jairo estava em todos os cultos, toda semana. Aí chegou um momento que ele precisou mesmo, foi de Jesus. Querido pai que está aqui, que os seus filhos possam ver em você a face de Jesus Cristo. Que dos seus lábios saiam palavras de amor, de fé, de esperança, que consolam, que edificam, que aperfeiçoam. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras poderosas que Deus pode colocar nos seus lábios para trazer alegria, paz, esperança e resposta dentro da sua própria família. Em segundo lugar, Jairo não só quer trazer Jesus para casa, mas eu aprendo com Jairo, aqui no versículo 22 e 23, que diz assim: chegando ali o dirigente da sinagoga, que é Jairo, vendo Jesus, prostrou-se a seus pés e lhe implorou insistentemente. O que é isso, irmãos? Jairo, ele era o líder da sinagoga, portanto, ele tinha status, ele era respeitado, ele tinha uma posição, ele era um homem de posses. Mas diante da sua filha que está morrendo, ele ignorou a sua posição social, ele ignorou o seu status, ele ignorou o dinheiro. Por quê? Porque os fariseus, os escribas e os saduceus já procuravam matar Jesus. Jairo associar-se a Cristo significa perder até o emprego, perder a posição seria tirada dele. Jairo não se importa. Jairo não está esperando Jesus desembarcar do barco em pé, na sua autossuficiência ou no seu orgulho ou ainda na sua posição social. Jairo está esperando Jesus de joelhos e ele implora com insistência: Senhor, vamos até a minha casa, por favor, Senhor, a minha filha está morrendo, vem comigo. Existem muitos filhos que estão morrendo porque seus pais estão mais preocupados em ganhar dinheiro do que dar a presença, a oração e a intercessão para os seus filhos. Existem muitos filhos que estão morrendo porque os seus pais estão em pé, ao invés de estarem de joelhos. Pai de joelho é filho em pé. Pai em pé é filho com problema. Jairo abre mão das suas posses, dos seus títulos, abre mão da influência, do status e do que os outros estão pensando.
Ele só tem uma coisa na cabeça: a minha filha está doente, a minha filha vai morrer, e tem só uma solução, e o nome dessa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele vai até lá. Ele sabe que sua filha está morrendo. Existem muitos filhos que estão morrendo por desnutrição emocional. Testemunho do Márcio. Desnutrição emocional é a falta da presença. Existem muitos homens, pais, que estão justificando a sua ausência sacerdotal e a sua ausência como homem de Deus em casa, porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa pagar as contas, porque precisa fazer isso e aquilo. Sim, isso é necessário, mas existem prioridades na nossa vida. E Deus vem em primeiro lugar, em segundo lugar a família, em terceiro lugar vem a igreja, em quarto lugar vem o trabalho. Deus, família, igreja, trabalho. A sua família vem em segundo lugar. Se você tem Deus, você vai buscar estar presente na sua família. Pai, ouça, seu filho e sua filha não precisam de presente, eles precisam de presença. Da sua presença, mas da sua presença como homem de Deus. Porque eles vão crescer e eles vão entrar nesse mundo, mas eles vão ter ouvido da sua boca: meu filho, minha filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro que os sonhos de Deus vão se cumprir sobre sua vida. Meu filho, não tenha medo, Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar, Deus estará com você todos os dias da sua vida até o final. Meu filho, ouça, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é verdadeiro. Meu filho, adore a Deus, ame a Deus, Ele abençoará os teus caminhos. Consagra os teus caminhos ao Senhor e os teus caminhos serão abençoados, benditos, e você prosperará sobre a terra. Como é bom um filho ouvir isso da boca do seu próprio pai. Homem que está aqui, você é pai e você é boca de Deus dentro da sua casa. A minha oração por você é que rios de água viva fluam do seu interior. É que seus filhos sejam nutridos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente através da tua vida. Homem, não delegue sua função sacerdotal para sua mulher. O homem é você e você é o sacerdote de Deus. Então eu vejo que Jairo vai e ele se quebranta, ele implora, ele se ajoelha. Que possamos ser pais que vivem de joelhos pela família, pelos filhos e que buscam a Deus. E em nome de Jesus, que seja assim na sua vida. Em terceiro lugar, eu aprendo no versículo 35 e 36 com Jairo, que diz assim: enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, você não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, somente creia. Você já imaginou? Você foi buscar resposta com Jesus, Jesus está indo com você, e no meio do caminho chega uma notícia: não precisa mais chamar Jesus porque sua filha já morreu, já acabou. Deixa Jesus agora e volta para tua casa, porque não tem mais jeito, porque a morte já levou sua filha. Mas Jesus diz para Jairo: Jairo, não tenha medo. E nós cantamos esse louvor hoje: eu não sou escravo do medo. Não tenha medo, somente creia. Ah, irmãos, um pai que é intercessor precisa entender isso. A realidade dizia: a sua filha está morta. Mas a verdade disse para Jairo: não tenha medo, somente creia. Quem é a verdade? Jesus. João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17:17 está escrito, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Evangelho de João está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. A verdade tem o poder de mudar a realidade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? A realidade disse, sua filha está morta. A verdade disse, não temas, somente creia. Quando os leprosos vinham até Jesus, era a realidade deles, eles eram leprosos. Mas quando a verdade abria a boca, que é Cristo, e dizia para aquela realidade do leproso, seja limpo, o leproso ficava com a pele limpa e era curado pelo poder da verdade. É verdade que Pedro tentou pescar a noite inteira e não conseguiu? Não, é realidade. E Pedro chega diante de Jesus e diz, Senhor, eu tentei pegar no peixe a noite inteira, não consegui, mas o Senhor está falando para eu lançar as redes, eu vou lançar sobre a tua palavra. E lançou as redes e já não conseguia retirar os peixes, porque Jesus declarou uma verdade em cima da realidade. A realidade não tem a última palavra sobre a sua vida. Quem tem é a verdade, e a verdade é Jesus. Quando Jesus diz para Jairo, não temas, somente creia, ele está dizendo que um pai precisa ter fé. O que é a fé? Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Você precisa ter fé, porque a fé é que vai fazer o milagre acontecer. É por isso que Jesus disse para Jairo, Jairo, não tenha medo, creia. Então Jesus vai até a casa de Jairo e diz à menina, menina, eu te ordeno, levanta. E a realidade de Jairo mudou, porque a verdade que é Cristo entrou dentro da casa de Jairo. Aprenda isso. Quando Jesus entra dentro da sua casa, sua realidade muda. Quando Cristo entra dentro da nossa casa, a realidade pode ser transformada de acordo com o poder da verdade. É por isso que os pais, eles precisam declarar a verdade dentro de casa. E a verdade é a palavra de Deus. A minha oração por você, pai, é que na sua boca se encontre a verdade. Mais do que palavras de encorajamento, mais do que palavras que dão reforço positivo, a minha oração é que na sua boca se encontrem palavras de Deus. Porque se encontrar palavras de Deus na sua boca, a realidade da sua casa pode mudar. Existem aqui pessoas que talvez precisem de um milagre. Sabe por quê? Porque alguns sonhos podem ter morrido. Algumas coisas na sua vida talvez você já tenha enterrado, ou alguém tenha dito para você, já morreu, esquece isso, não tem mais jeito. Eu quero dizer a você, que quando você anda com Jesus, Jesus pode dizer a você e a mim, não tenha medo, somente creia. Jesus pode ressuscitar nossos sonhos, Jesus tem o poder de mudar nossa realidade, Jesus pode trazer o céu para dentro da nossa casa. Querido Pai, que você seja um reflexo de Jesus. Que seus filhos, quando se achegarem a você, sintam em você a presença santa e viva de Deus. Amém? E você, filho, faça como Márcio, declare com os seus lábios, Pai, eu te amo. Abrace seu pai, beije o seu pai,
Honre o seu pai. A Bíblia não manda a gente honrar pai e mãe bonzinho. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Não fala pai e mãe bonzinho, fala pai e mãe. Honra o teu pai. Então hoje ainda dá tempo, se você não fez, de mandar uma mensagem ou ir pessoalmente encontrar com seu pai. Sabe, o que o Márcio fez hoje foi quebrar uma desconexão geracional, foi quebrar uma distância através do amor. Que o amor de Jesus possa estar dentro da sua casa e que você possa ser um construtor de pontes lá. Aonde tem abismo, você que é pai e mãe, vocês podem construir pontes. Filhos, vocês podem. Por que isso, irmãos? Porque a nossa oração toda quinta-feira aqui, quando a gente está falando, é que a sua família seja o lugar aonde Deus está. Que a sua família seja um lugar onde os milagres acontecem. Que a sua família seja o lugar mais maravilhoso da terra. Nenhum pai que tem uma família cheia de Deus precisa de happy hour. Ele quer voltar para casa, porque ele ama a família. Que seja assim em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por essa noite e por tudo que nós ouvimos aqui. E Senhor, nós queremos quebrar todas essas barreiras. E eu peço nessa noite, Senhor, abençoe esses pais. E que cada pai que está aqui possa exercer sua função sacerdotal de orar pela sua família, abençoando sua esposa e seus filhos. Que os pais que estão aqui possam ser como Jairo, que se ajoelham e imploram com insistência: Senhor, vem na minha casa. Que todos os pais que estão aqui nunca se rendam à realidade, mas possam ter sempre no seu coração a certeza, a fé, que a verdade que é Cristo pode tudo transformar. E que todos os pais que estão aqui possam saber que Jesus tem o poder de ressuscitar sonhos, que Jesus tem o poder de trazer à vida aquilo que já morreu. Senhor, colocamos tudo isso nas tuas mãos e agradecemos e pedimos: vem sobre a nossa casa, entra na nossa casa e transforma segundo o teu desejo, em nome de Jesus. Amém.